Com a Santa Mãe Igreja celebramos o 13º domingo do tempo comum. E hoje, na liturgia deste domingo, nós devemos nos encantar com o poder de Jesus. No Evangelho de hoje, relatado por São Marcos, capítulo 5, dois momentos fortes em que Jesus estava com uma grande multidão do lado da margem, para a outra margem, uma numerosa multidão se reuniu junto dele. Jesus ficou na praia e de repente aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu insistentemente: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela viva. Jesus então o acompanhou, uma numerosa multidão seguia Jesus. E no caminho, uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo hemorrágico. E ela não tinha mais esperança, porque ela gastara tudo que tinha e não tinha resolução da sua enfermidade. Mas ela pensou consigo: se ao menos eu tocar no manto de Jesus, eu ficarei curada. E foi isso que aconteceu. Jesus vai ao caminho da casa de Jairo, uma mulher pensa que ele tem um poder, toca no seu manto e Jesus sente que uma força saiu dele. E quem me tocou diante daquela multidão? É a pergunta de Jesus. Uma mulher necessitada tocou em Jesus e ficou curada. Precisamos tocar em Jesus, mas tocar nele não significa uma mágica, significa ir ao encontro de tudo que é dele. Por exemplo, o manto que o sacerdote usa não é o manto do sacerdote, mas é de Cristo, representa as coisas de Deus, a missa, a oração, os sacramentos, tudo isso nos revela o poder de Jesus que cura e que liberta. Aquela pobre mulher ficou curada. No caminho que segue Jesus para a casa de Jairo, chegou a notícia que a filha dele tinha morrido. E ainda disseram: não incomodas o mestre, por que incomodar se a minha já morreu? Jesus, sabendo que era Deus, Jesus sabendo o poder que tinha, continua a caminhada até a casa onde se encontrava a menina. Mais interessante, Jesus não vai mais com a multidão, porque Jesus não quer público para os seus milagres, porque Jesus não quer um show para os seus milagres. Ele vai sozinho com Pedro, João e Tiago. E adentrando na casa, ele diz a palavra de fé, Talitha Koum, que quer dizer: menina, levanta-te. A menina já estava morta, mas Jesus deu-lhe novamente a vida. Diz o Evangelho que a menina tinha 12 anos. Diz também o Evangelho que a mulher que sofria com fluxo de sangue também 12 anos. Isto simbolicamente, teologicamente, exegeticamente, no Evangelho tem um significado. 12 são as tribos de Israel, 12 são os apóstolos, 12 é a apostolicidade da nossa igreja, a nossa catolicidade representada pelo número apostólico dos 12, para dizer: Jesus dá vida à igreja que sangra, que sofre e que padece. Jesus ressuscita a igreja que nele confia e que nele deposita sua esperança. É Jesus, esse que tem o poder de realizar prodígios e milagres infinitos. A primeira leitura da missa de hoje, que foi do livro da sabedoria, mostra que não foi Deus que fez a morte. Aliás, Ele não fez o ser humano para a morte, mas para a vida. É Ele que é o Senhor da vida. É Ele que tudo pode e tudo fez para nos salvar. A morte foi uma consequência daqueles que optaram pelo pecado, é consequência do pecado. E aqui a morte tem duas dimensões, a biológica e a física. A física até Jesus padeceu, mas a espiritual nós não podemos nunca padecer. Portanto, quem está com Cristo, quem vive para Cristo, nos ensinou São Paulo: na abundância de tudo que recebemos, na justiça de Deus, nós devemos pertencer a Cristo e termos esta certeza de que a nossa pertença a Ele nos dá a vitória, a vida e a salvação. O salmo de hoje, desta missa, foi o Salmo 29. Eu vos exalto ao Senhor, pois me livrastes e preservastes a minha vida da morte. É o Senhor que nos livra, é a vida que pertence a Ele. Mas quando a morte nos atinge, não é uma negação que deixamos de pertencer a Ele. Muito pelo contrário, continuamos permanecendo com Ele. Em situações tão difíceis e sofridas, em que a humanidade passa, mais de 500 mil pessoas já morreram vítimas do Covid-19.
diante deste Evangelho, diante dessa pandemia, do mal que padecemos, nós devemos confiar que a vida é um dom que vem de Deus, que a morte, ele não se compraz, diz a primeira leitura, com a morte do cristão, muito pelo contrário, mas Deus acolhe em sua infinita misericórdia, em seu coração eterno, todos os que morreram. Então hoje nós queremos homenagear, rezar pelas almas das mais de 500.000 pessoas vítimas da pandemia que padeceram, rezar pelos seus familiares e apresentar-lhes este Jesus, que é Senhor, que tudo pode, que vence a morte, que ressuscita e que dá a vida a quem nele crê, a quem espera nele. Confiemos e esperemos no Senhor e tenhamos a certeza da vida eterna, da ressurreição e do poder de Jesus que ressuscita, porque é Deus. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Desça sobre vós e permaneça para sempre eternalmente a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor.